Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Henrique Afonso Schneider, sou técnico em segurança do trabalho e bombeiro civil. Dentre esses quase 20 anos de carreira na área de saúde e segurança do trabalho, trabalhei em grandes empresas como o Grupo Erval, Armas Rossi e também Grupo Soprano. E dentre as atividades que eu executo, na verdade, uma das minhas grandes paixões é a parte de treinar pessoas, capacitar as pessoas nas áreas de saúde e segurança do trabalho, seja NR5, curso de CIPA, seja NR11, operador de máquinas, operador de empilhadeira, operador de ponte rolante, NR12, treinamento na área de segurança de máquinas e equipamentos, também NR18, treinamento de segurança na área de construção civil. Uma que eu tenho grande paixão também é NR23, que é a parte de prevenção e combate a incêndio. Como eu mesmo disse, eu já fui, na verdade sou bombeiro civil e tenho um grande conhecimento na área e tenho uma grande identificação com a área também. Então, consigo ministrar cursos na área de formação de brigada de incêndio, RT14, dentre outros. Também me especializei e passei a ser instrutor de NR33, NR35 e resgate vertical, além de vários outros cursos da área que também ministro. Pessoal, vamos agora em seguida a um curso básico de uso de extintores. Curso curto, bem básico, mas que será muito útil em caso de emergência, certo? Segue o vídeo aí em seguida. Um grande abraço. Olá pessoal, tudo bem? Dando seguimento então, vamos ao nosso treinamento de combate a incêndios com extintores, tá? Lembrando que extintores eles servem para combater incêndios no princípio do incêndio, tá? No princípio, depois que o incêndio estiver de grande proporção, o extintor de incêndio ele não vai ser de muita utilidade, certo? Segue então no treinamento. A primeira coisa que é importante sabermos, o que é fogo, o que é incêndio. É a mesma coisa? Não é? Bom, fogo é a resultante da reação química de oxidação com desprendimento de luz e calor. Essa, na verdade, é a definição gramatical do fogo, certo? E o que é um incêndio? O incêndio é a propagação violenta e rápida do fogo, causando danos materiais ou perda de vidas humanas após fugir o controle do homem. Então pessoal, basicamente, fogo é o fogo em si, aquele que a gente tem ali no fogão, né? Que a gente tem dentro da churrasqueira, quando ele está sob controle, certo? O incêndio, o fogo passa a ser um incêndio a partir do momento que ele foge do controle, ok? Aí é um incêndio, não deixa de ser fogo e passa a ser um incêndio, ok? Vamos adiante então. Para se ter fogo, então, pessoal, a gente precisa de 4 elementos. Não tendo esses 4 elementos, não vai haver fogo, tá? O primeiro elemento é um material combustível, então ele precisa de algo para queimar, seja madeira, papel, gasolina, plástico, espuma, pano, qualquer coisa que queime é um material combustível. É o primeiro elemento do tetraedro de fogo, que nós chamamos, que é esse desenho que temos aí ao lado direito, tá? Esse desenho que temos aqui, ó, pessoal, certo? O segundo item, pessoal, o segundo item é o comburente, tá? Existem vários comburentes, mas o mais conhecido é o oxigênio, tá? O mais conhecido e digamos o que a gente tem em abundância, digamos assim, porque o oxigênio a gente tem no ar, né? No nosso ar normal. Então, normalmente esse
esse segundo elemento, ele, em grande maioria das vezes, ele é o oxigênio em si, ok? O terceiro elemento é o calor, tá? O que é o calor? É a energia necessária para ativar o fogo. E o quarto item é a reação em cadeia. É o que na verdade faz continuar o fogo, faz dar continuidade ao processo de combustão que chamamos, ok? Então, sempre que a gente tiver fogo, obrigatoriamente a gente vai ter esses itens, ok? Sabendo disso, pessoal, fica bem fácil de a gente saber como combater um incêndio. Basicamente, a gente vai tirar um dos 4 elementos do tetraedro de fogo. Ou a gente vai agir por abafamento, ok? Que é tirando o oxigênio, né? Tirando o comburente do tetraedro de fogo. Ou senão nós vamos agir por resfriamento, que na verdade não é nada mais, nada menos que tirar o elemento calor do tetraedro de fogo. A terceira forma seria a retirada de material, que não é nada mais, nada menos que a gente tirar o combustível do tetraedro de fogo. E a quarta forma seria a quebra da reação em cadeia. Então o fogo ele pode iniciar, mas a gente vai agir com a quebra de reação em cadeia. Com isso ele não vai conseguir dar continuidade na combustão, ok? Basicamente, então, essas são as 4 formas que se tem de combater um incêndio, de apagar um fogo, certo? Vamos adiante, então. Sabendo disso, a gente foi criado classes de incêndio. Para que isso? Classes de incêndio para facilitar o combate. Foram separados os itens, né, os materiais, eles foram separados, os combustíveis, eles foram separados em classes conforme suas características. A classe A são materiais sólidos, por exemplo, papel, madeira, plástico, espuma, pano e aí afora, tá? São materiais que têm como característica queimar em profundidade e deixar resíduos, certo? A classe B são líquidos inflamáveis, então gasolina, álcool, querosene e por aí em diante, tá? Esses itens, esses produtos, eles se enquadram na classe de incêndio B, líquidos inflamáveis. A característica deles, eles queimam em superfície e não deixam resíduos. E temos também a classe de incêndio C, que são equipamentos elétricos energizados, tá? Então, detalhe importante, equipamentos elétricos ligados na tomada ou energizados, tá? Então, são essa classe em específico. A característica básica dessa classe, nunca se usa água. Todo mundo sabe, né? O uso de água com energia elétrica não dá muito certo, né? Tem grande chance de dar um acidente sério. Então, equipamentos elétricos energizados classe C. Um detalhe importante: se a gente conseguir tirar a fonte de energia desse equipamento, tirar ele da tomada, algo assim, esse incêndio, esse material, ele passa a ser um incêndio de classe A, material sólido, porque não existe mais a fonte de energia nele. Então a gente trata como classe de incêndio A, ok? Classe de incêndio B, metais combustíveis ou metais pirofóricos, que a gente chama. São alguns metais, por exemplo, como o magnésio, tá? São metais que pegam fogo e a temperatura de combustão deles são muito altas. Devido a isso, eles têm que ter uma forma específica de combate, tá? Mas são um tipo de materiais que é extremamente difícil de se
haver um incêndio desse tipo. Normalmente é dentro de uma indústria, algo assim, ok? Existe existe um extintor específico para essa classe, ok? E a quinta classe, que é uma classe que vem de um tempo mais curto para cá, mas não deixa de ser menos importante, não é menos importante, a classe de óleos e gorduras animais e vegetais, a classe K, que na verdade é ali aquela óleo na panela, né, que a gente acaba esquecendo e pega fogo, né, é essa classe de incêndio, tá? Qual a característica dela? Ela precisa um combate específico, porque se haver um contato dela com água, ela tem uma reação muito violenta, e esse fogo ele pode se espalhar de uma maneira bastante violenta e repentina, pode passar aí por uma cortina, um armário, alguma coisa assim. Então essa classe nunca se utiliza água nesse tipo de incêndio, ok? O que se faz? Se pega a tampa da própria panela, da frigideira, e se tampa. A gente age por abafamento, né? Então a gente tira o oxigênio daquele fogo, daquele incêndio. Ou, se não tivermos tampa, a gente encharca um pano, né? Uma toalha, alguma coisa assim, encharca com água e atua por abafamento também, coloca por cima da panela. Lembrando que antes disso, obviamente, a gente desliga ali a fonte de calor, a gente desliga a boca ali do fogão, ok? Essa classe de incêndio K, então, certo? Essas são as 5 classes de incêndio. Então, sabendo disso, aliás, a classe K inclusive tem um extintor específico para ela também. Aqui não é mais difícil ser encontrado, tá? Mas nos Estados Unidos, se vocês forem ver, tem muitas casas com um extintor específico para esse tipo de incêndio, inclusive nas residências, ok? Vamos então para os extintores em si. A gente tem alguns tipos de extintor, tá? O primeiro deles, o extintor de água. Então, o extintor de água, ele é indicado para a classe de incêndio A, né? Líquidos, aliás, materiais sólidos, né? Porque aí consegue combater de maneira mais eficaz, e não é tão indicado para a classe incêndio B, líquidos inflamáveis, e classe C, equipamentos elétricos energizados, por questões óbvias que a gente falou há pouco, né? Energia elétrica e água não funciona muito, não dá muito certo, né? Temos também o extintor de espuma mecânica, que hoje já praticamente saiu de linha, é muito difícil de se encontrar, tá? Mas existe, e até não vamos entrar em muitos detalhes, porque hoje praticamente não se encontra mais, ok? Temos o extintor de pó químico seco, PQS, né? Que também é conhecido como pó BC. Por que pó BC? Porque serve para as classes de incêndio B e C. É muito eficaz no combate a incêndio das classes B e C. Não é indicado para a classe A, por quê? Porque, como a gente comentou, a classe de incêndio A, ela age por profundidade, ela queima em profundidade, e ele não consegue atingir com tanta eficácia nessas situações, ok? Extintor de CO2, tá? Gás carbônico. Então ele é indicado para as classes B e C e não é indicado para a classe A, justamente também por essa questão de não conseguir agir tanto em profundidade, que é a característica de queima da classe A, ok? É muito indicado para equipamentos classe C, equipamentos elétricos energizados, porque ele na verdade, ele acaba criando uma camada de gelo que resfria e abafa ao mesmo tempo. Só que essa camada depois, com o tempo, ela evapora. Então não danifica mais o equipamento elétrico ali do que na verdade o próprio fogo danificou, ok?
Já o pó químico é diferente, o pó químico tem componentes corrosivos, ele acaba estragando mais ainda muitas vezes os equipamentos. Ah, mas daí não vou usar, pegou fogo num computador, só tem extintor de pó químico, aí não vou usar? Obviamente vai usar para combater o fogo, né? Mas se tiver o CO2, com certeza é melhor, porque não vai danificar tanto o equipamento. Mas a intenção primeira, que é combater o incêndio, com certeza a gente vai executar, certo? E temos o pó químico seco também, o PQS, ABC. É um pó químico mais recente, mais conhecido mais recente, que até se falou na troca dos carros, né, botar pó químico ABC, porque ABC justamente porque abrange as classes A, B e C de incêndio. Ok? Então, aqui temos as partes do extintor, né? O recipiente, né? A mangueira, o manômetro, que é o reloginho que indica a pressão, um lacre, que nos assegura que aquele extintor não foi usado e que ele vai funcionar, a alavanca de acionamento, a etiqueta do Inmetro, que também é uma garantia que temos, que o material foi feito, foi executado e carregado conforme as normas, né? A etiqueta de orientação do extintor e a etiqueta da empresa de manutenção, ok? Também temos aí a figura ao lado que indica também algumas partes do extintor. O manômetro que já falamos, a mangueira, a ponta da mangueira, aqui está na verdade em espanhol, a boquilha, né? O recipiente em si, dentro do recipiente nós temos o agente extintor, seja água, pó, enfim, o nitrogênio que vai pressionar, né, esse agente na hora que a gente acionar o gatilho. Para quê? Para que o agente extintor saia ali pelo tubo sifão e vá para a mangueira e a gente consiga combater o incêndio. Ok? Como se usa então o extintor de incêndio? Como é que se faz? Então, inicialmente a gente vê qual a classe de incêndio, o que está pegando fogo. Conforme isso, a gente pega o extintor adequado, né? Vai lá, verifica o extintor, vai até o local, próximo local que está havendo o incêndio, o princípio de incêndio. Se tira a trava de segurança do extintor, né? Se pega a mangueira, ali o rapaz está pegando de maneira incorreta. Aqui é um extintor bem provável que ele está com CO2, não é essa a forma ideal de pegar esse cano aqui. Ele pode, como eu falei, o CO2 ele é gelado, ele sai em baixa temperatura, pode dar uma queimadura. O certo era o rapaz pegar no manete aqui, né? Mas enfim, se direciona a mangueira para a base do fogo, né? Isso faz movimento, aperta o gatilho para acionar, sair o agente extintor do extintor, e se faz movimentos de varredura até apagar o fogo, certo? Encerrado o fogo, tivemos êxito no nosso combate, ok? Basicamente seria essa forma de uso do extintor de incêndio. Agora também passo aí para vocês alguns telefones úteis, né, em casos de emergência: Bombeiros 193, SAMU 192, e também fica o meu contato à disposição aí para dúvidas, questionamentos, fica à disposição o e-mail e meu telefone, ok? No mais, fico à disposição se necessitarem. Um grande prazer estar gravando esse vídeo a vocês. Espero contatos. Grande abraço, pessoal. Até a próxima.